Oi, eu sou a Fernanda de Almeida. E no último episódio do Quarta Capa, a gente estreou o quadro Páginas para Depois da Pandemia. Nesse quadro, a gente convida autores para imaginar o mundo pós-Covid-19. A nossa convidada desse programa é a escritora e ativista Joyce Bert. Ela é uma das autoras do elenco de peso que vai colaborar com a Coleção 2020, Ensaios sobre a Pandemia. Essa coleção é uma novidade que a Todavia vai lançar em breve, então fica de olho nas nossas redes sociais para saber mais. Olá, meu nome é Joyce Bert, eu sou arquiteta e urbanista de formação, sou escritora, sou assessora parlamentar e eu acho bastante desafiador e até um pouco perigoso ou talvez pretensioso a gente pensar no pós-pandemia, porque nesse momento eu acho que nem toda a sociedade se conscientizou do tamanho da catarse da catarse negativa, né? Que é esse momento que a gente está passando, onde as desigualdades não estão escancaradas, não estão se revelando como algumas pessoas pensam. O que está se revelando é a total falta de conscientização da sociedade, de alguns grupos da sociedade, com relação aos problemas históricos que a gente vive. Então, acho que é no presente que se constrói o futuro. Então, a gente tem que estar conectado com o presente, a gente tem que estar muito firme, muito com os pés no chão, no presente, para prestar atenção nas construções que a gente está fazendo e que vão perdurar para os próximos tempos. Agora, se a gente constrói no presente o futuro, essa construção não pode se desconectar do passado. O passado é a lição que a gente tem que trazer para o presente para construir, para reconstruir, para remodelar, ressignificar a sociedade tal qual a gente tem hoje em dia. Existem abismos sociais entre grupos e isso, nesse momento, fica evidente não pela condição da pandemia, e sim pela demonstração da falta de conscientização das pessoas com relação aos nossos graves problemas sociais, né? As consequências das opressões da nossa sociedade, as consequências do racismo, as consequências do machismo, que são elementos históricos que a gente vem negligenciando ao longo do tempo, o quanto isso marcou lugares sociais, o quanto isso fragilizou determinados grupos e que agora, em meio à pandemia, são esses grupos que, mais uma vez, são penalizados, somando uma questão de saúde, né? Uma crise na saúde, né? Na distribuição da saúde, na concretização do direito à saúde, mas que historicamente observada na nossa sociedade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que no Brasil a gente tem mais de 150 mil pessoas vivendo em situação de rua, quando a gente pensa que no Brasil a gente tem, sei lá, 8, 10% das moradias como moradias precárias, se a gente pensa na condição da violência doméstica, se a gente pensa na exclusão da negritude, dos povos indígenas, dos quilombolas, a gente não tem como dizer que agora as desigualdades estão escancaradas. Elas já estão escancaradas há muito tempo, só que existe uma venda, né? Uma venda voluntária nos olhos das pessoas. As pessoas usam mecanismos de defesa para não encarar essa realidade. E aí a pandemia ela mostra isso. E ela mostra também que a gente precisa se entender enquanto coletivo, enquanto coletividade. Todas os problemas sociais, eles atingem todas as pessoas, mas algumas pessoas que já estão numa condição de fragilidade, de vulnerabilidade, são muito mais atingidas. Acontece que as consequências disso, de alguma forma, direta ou indiretamente, também vão afetar aqueles que acham que estão numa segurança, numa vida um pouco mais confortável, porque está podendo trabalhar em home office nas suas casas, né? Na verdade, não. A gente precisa entender nesse momento que estamos todos no mesmo barco, sim, que estamos todos interligados, sim, que se você não dispensar a sua empregada doméstica para cumprir a quarentena, ela vai se contaminar e vai levar contaminação também para dentro da sua casa. Então, assim, eu acho que o que falta na sociedade, eu tenho falado muito, é responsabilização. Na verdade, a pandemia veio cobrar das pessoas a responsabilidade de cada um diante dos problemas sociais históricos que a gente tem. E se nesse momento a gente não tiver um trabalho de conscientização profunda, né,
né, a gente não vai ter um pós-pandemia muito diferente do que está sendo agora. A gente vai só continuar empurrando com a barriga, que é o que tem sido feito historicamente na sociedade brasileira. Então, o que eu, na verdade, tenho é um desejo de que o pós-pandemia seja um momento onde a consciência coletiva seja o grande avanço social, que a consciência coletiva se faça presente, que as pessoas se responsabilizem pelo social, pelas desigualdades, pelas questões de opressão e por tudo que a gente precisa resolver, pensar e equacionar para que todo mundo tenha uma vida boa, né? Ou pelo menos uma vida satisfatória. A gente tem que se conscientizar de que se o bem não é para alguns, não vai ser para nenhum, né? Quebrar essa ilusão de isolamento social, de bolhas que a gente tem vivido nessa lógica. Então, é o meu desejo para o pós-pandemia, que a conscientização seja a nova linguagem da nossa sociedade brasileira. Uma das coisas mais assustadoras sobre o Covid-19 é como a sua velocidade de disseminação parece reproduzir a própria escala em que as coisas têm acontecido nos últimos anos. Surge uma novidade, uma nova rede social, um novo aplicativo, um novo meio de transporte, uma moda, um hit, e é só a gente piscar o olho que não é mais novo. Surgiu uma nova tendência, uma nova expressão, um novo assunto, então você pisca de novo e tudo já mudou de novo. A novidade antes obscura agora atinge centenas, milhares e milhões. Tudo parece ser exponencial e urgente. Por outro lado, com relação a certas coisas, a gente continua bem parecido com muitas gerações antes de nós. A gente faz planos, projeta o futuro, se apaixona, tem medo da solidão, da morte, do fracasso, convivemos com a expectativa, a alegria e a angústia. E então chegamos a 2020, um ano em que a morte é o fator exponencial. A novidade é esse medo e essa angústia projetados da nossa esfera íntima para a escala global. E para completar, descobrimos que a estratégia mais eficaz para lidar com o problema é se isolar socialmente, se possível. Pode ser muita coisa para processar ao mesmo tempo e cada um busca uma maneira diferente para lidar com tudo isso. Ler menos notícias, praticar exercício, processar o luto, negar a realidade, por aí vai. No livro Meu Ano de Descanso e Relaxamento, lançado pela Todavia em junho do ano passado, a protagonista decide se dopar e dormir por um ano inteiro para acordar se sentindo uma nova pessoa. E não é nenhuma surpresa se você agora, ouvindo esse programa em 2020, pensou até que isso não seria uma má ideia, né? Mas quais são de verdade as possíveis consequências do que a gente está vivendo, tanto mentalmente como nas nossas relações? E quais caminhos a gente pode encontrar para lidar melhor com esses tempos de pouco descanso e quase nenhum relaxamento? Nesse episódio do Quarta Capa, a gente convidou a Fabiane Sex, que é psicanalista e doutoranda em teoria literária pela USP, e a Maria Homem, professora e também psicanalista, para falar sobre quais são as reflexões possíveis e os sentidos que a gente pode dar para esse momento que, infelizmente, não vai passar num piscar de olhos. Feliz 2020! Um ano de muita paz e alegria. Now to growing concerns about the deadly coronavirus. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus, organismos que pertencem a uma grande família viral. A día de hoy tenemos en España un total de 47.610 casos notificados desde... Brasil é o segundo país no mundo que mais registra novos casos de coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Acima de tudo, o Brasil
acima de tudo. Ninguém viu isso chegando. Tudo bem que os últimos anos foram agitados, mas ninguém imaginou que em maio de 2020 o cenário seria esse. O Brasil alcançou um novo recorde de mortes confirmadas por coronavírus em apenas um dia. O primeiro sentimento que vem é a surpresa. Depois a incerteza. A incerteza vira medo e o medo, angústia. E a angústia, a gente ainda está aprendendo o que fazer com ela. Mas isso não é exclusividade desse momento. No livro Meu Ano de Descanso e Relaxamento, a história acontece no começo do século XXI, um período que também foi marcado por grandes transformações. De lá para cá, mudou nosso uso da tecnologia, nossas conversas sobre política e nossa perspectiva sobre as nossas relações com o mundo. O que a gente vê, na verdade, a gente vai observando os fenômenos e tentando acompanhá-los e compreendê-los à medida que eles vão se desenrolando, né? Quem fala é a psicanalista e crítica literária Fabiane Seques. Como a gente ainda está nesse processo, eu sinto que a gente só vai ser capaz de avaliar, de fato, em um outro momento histórico, né? Os efeitos que o século XXI, principalmente que a internet, a tecnologia, mas com a internet, teve sobre as pessoas, eu imagino que a gente só vai conseguir realmente compreender isso melhor em um outro momento, que a gente ainda está no olho do furacão. Os acontecimentos, os desdobramentos que a gente teve do início do século para cá, não foram como a gente esperava, né? Eu acho que a gente começou muito entusiasmado com a tecnologia, com a modernidade, atrasados já, né? Agora eu estou falando do século XXI, então a modernidade já é um tema e já é criticada desde o século XX, né? Desde o século, às vezes, em alguns textos até do século XIX, mas essa radicalidade, dessa velocidade, né? Dessa forma de vida, principalmente nas grandes cidades, que eu acho que é um tema também do livro, né? Essa vida cosmopolita, de alguma maneira, como se parece a vida em Nova York, com a vida em São Paulo, com a vida em Tóquio, com a vida na Cidade do México, né? Nas grandes cidades, não importa muito onde a gente esteja, tem algo em comum, que é essa velocidade. E o quanto isso pode aniquilar a subjetividade, eu acho que a gente já tem notícia, já observa, mas só vai conseguir dizer bem, descrever bem esse processo com um pouco de afastamento histórico. O que a gente vê agora é um aumento de sofrimento, né? A gente vê que a angústia, tem um aumento de angústia, tem um aumento de diagnóstico, mas fora diagnóstico, que também pode muito bem ser uma criação para também rotular, enquadrar sofrimentos proporcionais aos dilemas, né? E tratá-los como patológicos, porque tem uma ideia de normalidade, e o livro também acho que aborda isso de uma maneira muito interessante na figura dessa psiquiatra malucada, que é uma personagem muito cativante no livro, né? Horrível, mas apaixonante, todo mundo gosta muito, se diverte muito com essa médica, e eu acho que a gente vai tendo notícia desse aumento de sofrimento. A psicanalista Maria Homem acredita que, apesar de muito difícil, é fundamental estar consciente do sofrimento, porque é através dele que a gente pode elaborar caminhos e formas de lidar com essa dor. Isso que a gente às vezes esquece, sabe? Porque viver a dor dói. Mas o trabalho que a gente faz para não viver a dor, dói também. E dói uma dor que não tem nome. Então, quanto mais a gente recalca, quanto mais a gente se aliena, esse processo de autoalienação, de sabotagem de consciência, mais a gente está fazendo doer e se machucando de um jeito que o retorno, ele quanto menos você sabe o que você está fazendo, mais o retorno, ele é sem sentido para você. Ou seja, ele aumenta a angústia.
Por exemplo, quando você volta, o efeito rebote, por exemplo, uma crise de pânico. Você não sabe por que você tem a confiança de que você vai morrer, de que você não pode pegar esse avião, de que você vai pegar um vírus, que coronavírus está invadindo a tua casa, que você vai ficar sufocado e morrer. A violência do retorno do que foi recalcado sempre é proporcional à operação de recalque. A fuga total, apesar de ser bastante atraente, é uma reação radical na hora de lidar com o problema. Tem até um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O problema não é parar, pausar, interromper o fluxo. A Maria Homem explica que o problema é buscar essa interrupção da vida por meio da anestesia, quando a gente deveria usar essas pausas para elaborar o que a gente está vivendo. É como se a gente também precisasse desses vazios um pouco para a própria elaboração, não para o anestesiamento. Acho que também pode ter esse, como eu falei agora, pausa, para. Mas é a pausa para se deixar tomar por esses afetos, pelo sentimento, pelas forças, pelas ideias, pelos pensamentos, as elaborações, os devaneios, por um trabalho subjetivo. Então, a pausa do trabalho subjetivo, do sonho, é também muito importante. É preciso espaço mental, é preciso abrir um lugar em que você se deixe trabalhar. E é importante pensar que cada pessoa acaba reagindo e funcionando de uma forma diferente quando tem que lidar com a angústia. A Fabiane conta que durante um grupo de estudo sobre o livro Meu Ano de Descanso e Relaxamento, surgiram discussões sobre qual seria a motivação real da personagem de hibernar durante um ano. Se era uma decisão exclusivamente autodestrutiva, ou se tinha ali uma busca de algo positivo, ainda que por caminhos tortos. Uma tentativa de dar vazão ao luto. É claro que ela vai para um extremo autodestrutivo, mas a autora explora isso sem muito moralismo, né? E aí o que acontece é que em algumas situações parece que funciona para ela e a gente está temendo o tempo todo pela vida dela, né? Agora ela constrói para si mesma um argumento racional, pautado na ciência, mas obviamente com muita liberdade, né? Que ela diz que as células todas do corpo vão se refazer e que ela vai ser uma nova pessoa de fato depois desse período. E dá a impressão para ela, né, que esse plano funcionou por essa razão. Mas pode ser que ela só tenha encontrado maneiras de se machucar, de sofrer, outras maneiras de sofrer as coisas que ela precisava ter sofrido e de endereçar, de dar vazão ao luto, de elaborar, né, no caso de quem faz a leitura, de que ela talvez tenha conseguido em alguma medida endereçar esse luto. Dar conta de tudo que está povoando as nossas próprias cabeças nesses tempos de Covid-19 e isolamento social já é bem exigente. E aí fica ainda mais difícil quando a gente tenta dar conta das turbulências que acontecem do lado de fora e que nos afetam direta e indiretamente. Por isso, é compreensível manter uma certa distância das notícias e debates quentes. Mas faz a gente questionar quando que essa alienação deixa de ser um alívio e passa a se tornar uma parte do problema. Então, é um pouco como aquela metáfora muito usada e até banal, mas da máscara de oxigênio no avião, né? Que em uma situação de perigo, você tem que colocar primeiro em si mesmo para depois socorrer a pessoa que está ao seu lado, mesmo que seja o seu filho. Não porque você é mais importante, mas porque até para ajudar o outro você precisa estar respirando. Então, eu acho que o termômetro precisa ser, a gente precisa estar minimamente bem para poder estar no mundo com o outro. É claro que ninguém pode estar completamente bem se alienar de tudo. Se o custo para estar bem for eu não vou participar de nenhuma conversa sobre o mundo, eu vou virar um ermitão, vou morar numa caverna, esse custo é muito alto, né? É uma recusa muito radical, mas cada um vai encontrar uma medida, ou pode tentar encontrar uma medida
do que é saudável, do que suporta. E talvez esse excesso de informação também não seja necessário. Antes a gente acompanhava as notícias uma vez por dia, lendo o jornal. Agora, na internet, a gente tem uma sensação de que precisa estar acompanhando tudo com muita urgência, precisa estar participando do debate imediatamente. Attention, this is an emergency. Existe até um termo para descrever um distúrbio sobre a internet que vem ganhando cada vez mais popularidade. É o FOMO, uma sigla para o termo em inglês Fear of Missing Out, ou em bom português, medo de perder. Attention, this is an emergency. Mas não é o medo de perder qualquer coisa. É o medo específico de perder atualizações na internet. Attention, this is an emergency. Uma necessidade de estar sempre e o tempo todo conectado com o que está acontecendo a cada instante. Attention, attention. Seja na geopolítica, seja na vida de uma celebridade, por exemplo. E como a Fabiana explica, isso também tem consequências. Então também não tem um tempo de decantação, de reflexão, e o debate fica muito superficial, muito reativo. Me parece que não é um ambiente saudável esse. De outro lado, eu acho que a gente precisa entender que mesmo quando a gente não está nas redes, a gente está. Porque a lógica das redes, elas já extrapolaram há muito tempo a plataforma. Então, mesmo que eu não tenha uma conta no Instagram, a lógica do Instagram já está na cultura. Mesmo que eu não tenha uma conta no Twitter, a lógica do Twitter já está na cultura. Então, talvez a gente tenha que pensar menos em uma recusa de participação e mais como participar melhor dessas conversas, com qual frequência eu sou capaz de acompanhar as notícias sem enlouquecer, em que medida eu posso me dar ao luxo de me alienar. No fundo, parece que a gente deixa de existir se não avisa nas redes sociais a todo tempo que a gente existe. Você já teve essa sensação? Mas se a ideia é que a gente não existe quando as outras pessoas não se ocupam da gente, as outras coisas também deveriam deixar de existir se a gente não tiver consciência delas, certo? Como a Maria Homem explicou, essa crença chamada pensamento mágico se torna uma estratégia de fuga. Só que, segundo a psicanálise, a fuga, no fim das contas, é impossível. É isso, não tem fuga. Você vai lidar consciente e inconscientemente. Esse que é o ponto-chave que, assim, embora Freud tenha existido há um século, e de fato, enfim, Freud nasceu há mais de um século e meio e produziu há 100 e tantos anos a ideia de que somos marcados e movidos por uma ideia que ultrapassa a ideia inconsciente, por uma estrutura quase toda ela de forças pulsionais, de impulsos e de ideias inconscientes. É como se a gente ainda tivesse agarradinho na razão. A gente está, assim, pleno século XXI, a gente ainda está dormindo juntinho com a consciência, como se a gente não largasse o osso dessa ideia de que o que eu não penso não existe. O que eu não me ocupo vai passar. É um pensamento mágico. É uma posição arcaica, né, do psiquismo. Enfim, aspas, infantil. É um recurso muito primário de funcionamento. E o detalhe ele não funciona. A fala da Maria Homem sobre o pensamento mágico me fez pensar num outro aspecto muito presente em épocas de coronavírus, que é a negação. Negação da ciência, negação dos fatos, negação de tudo aquilo que você acha que pode ignorar para não lidar com a gravidade de uma situação. Acontece que essa é uma das formas de recalcar a angústia e fazer com que ela ressurja de outra forma. Você começa a delirar. Você vai dizer, por exemplo, nossa, esse vírus é uma invenção de um laboratório chinês, ucraniano, marciano, americano. Ou o comunismo está invadindo todas as franjas das universidades, dos partidos, das escolas e do mundo.
Então você começa a ter delírios persecutórios, por exemplo. Isso é também, em grande medida, esse tipo de não elaboração dessa angústia que estava lá atrás, né? O problema é o retorno. Não tem como não associar isso ao clima político no Brasil que só piorou com a crise do Covid-19. Se a alienação total e o consumo exagerado são alguns dos principais problemas, como é que a gente faz para ter uma presença equilibrada nas redes sociais, cada vez mais marcadas pelo ódio? Quantas coisas a gente fala e faz supostamente investido das melhores motivações, por exemplo, defender quem está sofrendo ou quem não tem as mesmas oportunidades, e na verdade é um pretexto para destilar hostilidade, ódio, né? Em nome dos bons sentimentos, também o Bolsonaro foi eleito, também ele faz os discursos dele, ele toma as decisões dele em nome da família, ou em nome disso e daquilo, né? Também em nome de coisas supostamente valiosas, Hitler ascendeu ao poder. Então é muito perigoso esse discurso em que eu me autorizo, como se eu tivesse investido de bons sentimentos, a julgar, a condenar, a hostilizar o outro. Acho que no fim é a mesma coisa que a gente está criticando e a gente está fazendo, sabe? O que eu percebo é que a palavra empatia quase que já não está dando conta, porque a palavra empatia justamente aqui também justifica, por exemplo, que as decisões sejam tomadas pensando nos seus pares, né? Eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa, então eu consigo acreditar que o que ela tem a dizer é legítimo, que a dor dela é importante. Se eu não consigo, se eu fracasso nessa tentativa de empatia, então essa dor é ilegítima ou desimportante. Então eu tenho pensado que talvez o conceito de alteridade, que é mais radical do que a empatia, que é reconhecer que eu talvez não seja capaz de me colocar no lugar do outro, mas que esse outro existe e merece ser respeitado na sua diferença, talvez a chave para a gente pensar essa questão da intolerância e do ódio seja mais na chave da alteridade, sabe? Eu confesso que eu ainda não tinha pensado sobre isso que a Fabiane propôs. Talvez a gente realmente não consiga se colocar no lugar do outro em todas as situações. Mas a gente pode reconhecer que ele existe e merece ser respeitado para além disso. Essa tarefa difícil, de assumir uma incapacidade, pode fazer a gente se sentir vulnerável. Mas pode ser que justamente aí, na vulnerabilidade, exista uma forma de potência. Assumindo a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade diante, por exemplo, de um vírus, diante de sistemas de produção, de distribuição de riqueza, sabendo disso, você vai ao mesmo tempo ter a potência e a força de criar estratégias e políticas públicas e privadas para dar conta de transformar o real. Você mesmo, humano. Então, a gente está num lugar de mais potência em relação ao que a gente estava há 2000 anos ou há 500 anos. Tanto que a gente tem muito mais tecnologia. Quando a gente assume um lugar de não saber tudo e não poder tudo e não ter tanto amparo de forças que poderiam ou saberiam, a gente é mais ativo. A gente produz mais, a gente faz mais, a gente se anestesia menos, porque a gente tem uma potência em nós. Meu Ano de Descanso e Relaxamento é um romance breve que aborda muitos desses temas do episódio de hoje, mas que com a maestria da autora, Otessa Moshfegh, é um livro engraçado, divertido. A narrativa é carregada de ironia e a narradora recorre ao humor para lidar com os assuntos difíceis. Como brasileiros, dá até para dizer que a gente sabe muito bem que o humor é muitas vezes a melhor saída para elaborar o caos e a angústia. O Freud tem um texto sobre xiste, sobre humor, como um mecanismo de defesa.
E eu acho que isso também é uma marca da nossa geração. Nossa geração, quero dizer, os viventes no mundo hoje, não importa se tem 15 anos ou se tem 95, sabe? Eu acho que tem uma marca de humor, assim, principalmente, talvez na geração aí entre os 20 e os 40, 20 e 50, que recorre muito ao humor como um instrumento de defesa, uma ferramenta de defesa. E eu acho que é um recurso muito válido para a gente poder assimilar, elaborar, assentar, reagir ao absurdo, às vezes, do mundo. A literatura e as artes em geral têm um papel fundamental. A arte abre perspectivas, nos aproxima e nos conecta de uma forma diferente com o mundo ao nosso redor. E isso é ainda mais importante em épocas de isolamento social. Tem uma infinidade de possibilidades de exercício de alteridade que a ficção e a literatura, de maneira geral, nos permite. Por exemplo, o livro da Olga Tautartu, que é sobre os ossos dos mortos. Sobre os ossos dos mortos foi lançado pela Todavia no Brasil em novembro do ano passado. E esse livro que a gente está comentando agora, em ambos a gente tem narradoras com as quais muita gente tem dificuldade de se identificar. Né? E como é que a gente vai, então, acompanhar essa história se a gente não é capaz de se colocar no lugar dessa narradora pelo caminho da empatia? Acho que se a gente for pelo caminho da alteridade, a gente talvez consiga. E essas histórias ajudam a gente a enriquecer nossa visão de mundo e também o nosso mundo interno, né? Tanto do lado introspectivo, de se nutrir, de se alimentar, de se ocupar de algo que pode ser transformador ou que pode ser, de alguma maneira, ter reverberações importantes. Eu acho que a literatura é muito importante no plano individual e no plano coletivo. O nosso universo introspectivo acaba influenciando o mundo do lado de fora. Tanto a Fabiane quanto a Maria Homem comentaram em vários momentos sobre esse movimento de dentro para fora, do individual para o coletivo. Essa é uma roda que continua girando, mesmo que agora a gente tenha a impressão de que o mundo e as nossas vidas estão meio congeladas. Na verdade, como explicou muito bem a Maria Homem, tem muita coisa acontecendo agora. Eu acho que é onde a gente vive o inédito, onde a gente vive coisas que a gente nunca viveu e que a gente se depara com coisas que a gente estava querendo, das quais a gente estava tentando escapar há muito tempo e que agora elas voltam e aparecem com uma angústia, com uma violência, com uma ansiedade. E assim, o que eu observo, o que eu sinto e o que chega até mim são inúmeros pedidos de análise, inúmeros pedidos de fala, de conversa, de escrita, de tentativa de simbolização, que é o meu trabalho básico. É impressionante, eu converso com alguns colegas, acho que não é só comigo, mas tem uma demanda de espaço, de elaboração, de espaço analítico, que é muito forte. Então, quando a rotina para, isso sim, quando essa rotina talvez um pouco maníaca, né? Vou provocar um pouco essa hipertrofia do movimento, fazer, voltar aí, festejar, ritualizar, trabalhar, beber, parar, drogar, voltar a dormir e tal. Quando tudo isso de alguma forma é transformado, você diz, opa, o que é o mundo? O que está acontecendo? Quem sou eu? Qual é a direção? Estou construindo o quê? Para ir para onde? São as perguntas fundamentais. Um ano cancelado? Imagina. Pelo contrário, cancelou a festa de casamento, era o meu sonho, eu ia casar em maio de 2020. E agora, dia 20 de maio, eu tenho dúvida se eu quero casar. Eu não sei mais quem é esse homem, eu estou vivendo com ele. Mas eu tenho dúvida, acho que eu não quero mais casar. É muito duro assumir que você sente isso. E você só poderia sentir nesse ano.
só poderia sentir isso, se permitir sentir, sem o grande anestesiamento que é a vida que a gente inventou viver. É bem importante a gente manter a perspectiva de que tudo ainda está em movimento e que muitos desses movimentos são inéditos. E é aí que o vai passar deixa de ser um desejo e vira uma constatação. Vai passar, porque tudo que se movimenta passa. Mas sobre isso eu tenho uma coisa mais pessoal para falar. Essa foi uma frase que eu ouvi muito no início da minha maternidade, que é uma época de vários sentimentos, de alegrias, claro, mas de muitas aflições também. E muita gente me falava, isso é só uma fase, vai passar. E passa mesmo, mas é a vida que está passando. Então, talvez o mais importante não seja simplesmente dizer que isso vai passar, mas pensar sobre qual caminho a gente quer e pode fazer enquanto tudo isso passa. Vai passar, mas viva, agarre essa vivência. Mesmo que você deseje que ela termine, porque ela te angustia, não precisa querer que ela passe rápido. Isso valeria para tudo, né? Isso eu falaria para todas as coisas, porque essa é uma posição que a gente tem quase ansiógena, né? É o nosso jeito de viver na ânsia. Então a gente está neste presente, neste segundo, ansiando profundamente o próximo. Como se a gente estivesse tomando esse sorvete e dando essa colherada, a gente já quer a outra e a outra e a outra. Numa voracidade que revela só o vácuo do desejo, né? Como se o que importasse fosse só o movimento desejante que opera pelo vazio e você vai buscar uma outra coisa para colocar aqui dentro. Eu diria calma. Calma, tenha coragem de se apropriar do instante, porque precisa coragem para viver o presente, né? Precisa ter uma posição em que você suporte a vivência, qualquer que seja ela, E quando ela é difícil, sustenta também, porque você pode sustentar. E ela é a densidade da vida. Quanto mais denso, mais trabalho vai te dar. Trabalho talvez material e trabalho subjetivo, trabalho psíquico. Mas que bom, né? Que bom, a vida é tão curta em termos de universo. A vida é um átimo. Então não precisa desejar que passe, agarra. A quarta capa de Meu Ano de Descanso e Relaxamento diz o seguinte: um romance chocante, hilário e estranhamente delicado sobre o experimento de hibernação de uma jovem, sua amiga desastrada e receitas médicas prescritas por uma das piores psiquiatras da história da literatura. Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Otessa Moshfegh, está disponível para compra no site da Todavia no formato impresso e e-book. A tradução é da Juliana Cunha e a capa é do Marcelo Cipes. Como vocês puderam perceber, o assunto com as duas convidadas especiais rendeu bastante. Então a gente decidiu colocar as duas conversas na íntegra na seção Visite Nossa Cozinha, no site da Todavia. Os links estão na descrição do episódio. E agora vamos ao Marca Página, a seção de recados da editora. Em junho, a Todavia lança o romance mais recente do autor italiano Domenico Starnone. Depois de Laços e Assombrações, vem aí Segredos. O livro conta a história de Pietro, um professor que no decorrer de décadas passa a ser um nome respeitado por seu trabalho sobre a educação pública italiana. E fala também sobre sua relação tempestuosa e temporária
com uma ex-aluna 10 anos mais nova. É um exame brilhante e devastador sobre o que é dito e o que é silenciado, sobre a trajetória pessoal e a postura moral. Outro lançamento é Capitalismo Sem Rivais. O autor é o economista Branko Milanovic, referência nos estudos de desigualdade e distribuição de renda. Investigando as formas atuais do capitalismo e projetando seu futuro, ele oferece soluções criativas para aperfeiçoar um sistema atravessado por injustiça e desigualdade. Ainda em junho, a Todavia dá início à publicação dos primeiros volumes da coleção 2020, Ensaios sobre a Pandemia. Criada e produzida durante a pandemia de Covid-19, essa coleção de e-books reúne autores e autoras que se dedicaram a refletir e a provocar o pensamento em livros breves, atuais e contundentes. Marcos Nobre e Leonardo Avritzer são os nomes de estreia da coleção, que conta ainda com a Laura Carvalho, Guga Chakra, Aparecida Vilaça, Maria Homem e Joyce Bert, que participaram aqui desse episódio do podcast, Conrado Rubner, entre vários outros. Falando em coisas sendo produzidas durante a pandemia, quando a gente completou 2 meses de isolamento, a gente decidiu que não dava mais para ficar tão longe de toda a turma de escritoras e escritores, designers gráficos, ilustradoras e ilustradores, tradutoras e tradutores. Então, a gente fez um convite para eles. A gente perguntou o que eles gostariam de compartilhar com os leitores da Todavia durante esse período. Todas as terças e sábados, a gente posta na seção Visite Nossa Cozinha no site da Todavia o que a nossa turma escolheu compartilhar. É o NA. A gente emprestou essa abreviação de nota do autor porque são esses autores e autoras que, por meio das suas criações, ajudam a gente a construir a editora diariamente. A gente já tem ilustrações, playlists, textos e vídeos indicados por diversos autores. Para conferir, é só ir na seção Visite Nossa Cozinha no site da Todavia. Nesse episódio, pedimos a indicação de leitores e livreiros sobre quais livros da editora te fazem escapar da realidade? Oi, meu nome é Daniela, eu trabalho na livraria Mandarina e um livro que me fez sair da realidade é o Esboço, da Raquel Kuski. Até porque no Esboço a gente viaja com a personagem, então a gente vai para Atenas, a gente sente o verão quente, a gente faz um curso de criação literária com ela, que ela é a professora, e isso vai fazendo a gente lembrar do quanto ainda tem vida e viagens e restaurantes, o quanto a gente vai poder conversar com as pessoas sobre as nossas ansiedades, as nossas fantasias, arrependimentos, e isso de conversar, sabe? Se relacionar e viajar por um livro que é poderoso. São muitos seres humanos juntos, trazendo toda a profundidade. Então, Esboço me tirou da realidade e me fez muito bem. Boa viagem para todo mundo. Olá, ouvintes do Quarta Capa. Aqui é o Wallace Fonseca. Eu administro o perfil Viajo no Livro, um perfil literário lá no Instagram. E queria recomendar para vocês uma leitura para fugir um pouco da realidade, né? E a minha recomendação é o livro Falando de Música, 8 lições sobre música clássica, do Leandro Oliveira. É um livro curto, um livro sensacional e, como título autoexplicativo, né, fala de música. E acho que é um tema bom para sair um pouco dessa dura realidade que a gente está vivendo. E o livro do Leandro é divertidíssimo, cheio de curiosidades, traz um pouquinho da biografia de alguns grandes compositores de música clássica, enfim, traz essas definições do que é música clássica, reflexões sobre o silêncio. É um livro delicioso e que dá para ler rapidinho. E acho que é um livro divertido para esse tempo tão difícil que temos enfrentado. E chegamos ao fim de mais um Quarta Capa. Agradecemos o apoio não só das pessoas que ouvem e indicam o programa, mas de todos os leitores que seguem valorizando o nosso trabalho em um momento ainda mais urgente e necessário. Seguimos juntos e queremos sempre ouvir os comentários de vocês nas nossas redes sociais. Compartilhar esse programa faz toda a diferença, porque a gente quer que mais e mais pessoas escutem o que tanta gente legal tem a dizer sobre o mundo a partir das histórias dos nossos livros. Se cuidem e, se possível, fiquem em casa. Um abraço e até o próximo Quarta Capa.